Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os traumas, né? Na verdade, nós vamos falar sobre como o cérebro reage após uma situação traumática. Existem vários tipos de trauma. Hoje nós não vamos nos adentrar nisso, tá? Existem muitos e muitos tipos de traumas. Bom, o que acontece? Todo trauma, tudo que interfere em você como pessoa, na verdade, ela está interferindo no que eu chamo de código de conduta pessoal. O que é o código de conduta pessoal? É tudo aquilo que você é, independente de situações externas, tá? Independente de outras pessoas. Então, vamos supor que você é uma pessoa muito honesta, e aí você ou uma pessoa te rouba, ou você vê uma pessoa roubando outra, aquilo te fere, né? Vamos dizer que fere a alma, vamos dizer assim. Então, quando você tem um trauma, né, uma situação que fere gravemente esse código de conduta pessoal, o seu cérebro ele vai tentar reorganizar toda essa situação para você se normalizar, né? Para você entrar em harmonia de novo. E aí, existe uma descarga biológica, tá? Que vai vir por raiva, ódio, tristeza, rancor, melancolia. Isso são tipos de descargas biológicas que o seu corpo vai ter para meio que ir eliminando o excesso de sentimentos ruins que estão ali pairando ali em você. E junto com isso, o seu cérebro ele vai tentar juntar partes desse quebra-cabeça que foi esse trauma. Pensa que o trauma foi um quebra-cabeça, né, que está ali todas as peças separadas. E aí ele vai tentar reunir essas peças para entender onde você errou, como você errou, o que você fez de errado. Então, você vai entrar num ciclo de reorganização, de um ciclo mental, porque o que ele quer? Ele quer entender, o cérebro entende que como houve um erro ali, ele tem que aprender com aquele erro, né? E junto com esse aprendizado, ele tem que expurgar a dor, né? Ele vai expurgar a dor. E aí, o que acontece? Você começa a ter sentimentos ruins o tempo todo ali. Você pode começar a ter um ódio sistemático de você mesmo. E esse ódio sistemático de você vai gerar novamente, vai gerar que você pense novamente no problema, que você continue pensando, né? Então, automaticamente, ao invés daquilo sair da sua mente, você vai entrar num circuito de looping. Então você vai ficando com ódio, vai se interagindo, esse ódio que você está tendo de você mesmo vai gerar novamente sentimentos ruins, e aí esses sentimentos ruins vão gerando o ódio de você de novo. Por quê? Porque o seu cérebro está tentando reformular toda a situação. Ele está tentando compreender onde você errou para que você não erre mais. Só que, muitas vezes, quem errou foi o outro e não você. Só que o seu cérebro ele não entende isso. Ele não entende. Porque ele sempre vai achar que você, né, com certeza também você teve uma parcela de culpa, mas a maioria das vezes ele aumenta, extrapola essa parcela de culpa, entendeu?
Então aí você vai entrar num looping. Então, o que é a ideia? A ideia é nós trabalharmos direcionando todas essas energias, tá? Então pensa que o seu cérebro é um circuito eletrônico, um circuito de informática. Então ele entrou nesse looping. Então a ideia é você tirar esse looping, modificar esse circuito o mais rápido possível, né? E aí você vai atenuando esse circuito, atenuando, até você esquecer aquilo ali totalmente, tá? O que acontece, né? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu tenho esse problema, isso aqui tá me matando, isso aqui tá, né, não consigo, mas na verdade, deixa eu só recapitular aqui o que eu tenho que falar para você. Na verdade, se você tivesse, a ideia é, vamos supor que você foi em uma viagem muito tempo atrás, e essa viagem foi muito boa, e hoje você lembra dessa viagem ainda, né? Mas não é como aquele dia que você foi na viagem, é diferente, né? Você lembra, mas é diferente. Então a ideia é fazer o trauma se transformar em uma memória sem sentimentos, porque o que te atrapalha são os sentimentos e não a memória do evento. Vamos supor que uma pessoa me deu um tapa semana passada, tá? Eu lembro disso até hoje, ainda estou com raiva daquela pessoa. Mas daqui a um ano, eu vou lembrar desse tapa, mas sem a raiva. Então esse tapa virou uma memória. Ele não tem mais o sentimento. O que atrapalha o ser humano são os sentimentos. E quando se gera um trauma, gera uma energia de sentimentos ali, né? Então nós temos que expurgar todos esses sentimentos, expurgar, até ele zerar. Quando ele zerar, zerou o problema. Porque o que afeta a pessoa não é o evento em si, é o sentimento que aquele evento carrega. Não sei se eu vou, se vocês vão me entender, mas a ideia então é arrancar toda essa parte, todos esses sentimentos, entendeu? Quando você arranca esses sentimentos e muda o circuito cerebral que a pessoa está tendo, a vida da pessoa flui. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente falar interessante. Outra coisa importante. Quando você lida com alguém diariamente, né, quais são as chances de você ter mais raiva de alguém? É de alguém da sua família ou de um amigo distante? As chances é você ter mais raiva de alguém da sua família. Por quê? Porque quando você está junto ali, queira ou não, a convivência ela traz um espelhamento. Você começa a ter qualidades, as suas qualidades e os seus defeitos começam a se misturar com as qualidades e defeitos do outro, tá? E aí, quando acontece de ter uma quebra nisso aí, você fica você
você se vê sem as características daquela pessoa, porque você apanhou aquelas características ali, entendeu? E aí isso vai te dar outro tipo de problema também. Por quê? Porque você vai estar atrelado a características de outra pessoa que não são sua, porque você absorveu aquelas características. Então, você ainda vai ter que tratar essas características que você absorveu do outro, removendo essas características e reformulando todo o seu sistema ali, entendeu? Toda a sua, o seu modo, você vai ter que se refazer, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque há esse espelhamento, não tem como. Quando você convive muito tempo com uma pessoa, há esse espelhamento, né? Tanto você adquire características do outro, quanto o outro adquire características de você. Isso pode ser em maior ou menor grau, tá? Isso aí não importa. Mas então você tem que tentar sair desse vínculo, vamos dizer assim. Então, isso tudo a gente vê aqui no processo terapêutico, sabe? E aí, o que acontece também, muitas vezes, né? O seu cérebro vai tentar expurgar os sentimentos através do corpo e conseguir ter o aprendizado ali com aquela situação. Além disso, né, junto e misturado com isso, tem esse problema do espelhamento das características que você absorveu de outra pessoa. Tem também, né, porque tudo muito junto e misturado. Não, eu estou falando aqui em etapas, mas isso acontece muito rapidamente e pode ser até em ciclos simultâneos, assim, no mesmo dia, ter vários ciclos disso, né? Vários ciclos. Então, por exemplo, de manhã você pode estar acordando nervoso, à noite você está aceitando aquele problema, porque isso vai se alternando, tá? Isso vai se alternando ali. Então, depois que aconteceu esse processamento, vai haver uma situação onde que é a divisão do problema. O seu cérebro vai começar a tentar achar onde você errou e onde foi o outro que errou, né? Então aí vai ter a divisão do problema. E mesclado com isso, ainda vai estar tendo esses loopings de, de sentimentos ali. E aí você vai ter essa hora dessa divisão, começar a tentar entender, racionalizar. Depois você vai ter uma etapa que é a parte da aceitação, você vai começar a querer tentar aceitar, deixar aquilo para lá, e até que você chegue no momento que você realmente abandona aquilo por completo. Só que essas etapas são feitas de acordo com a gravidade do trauma, né? Então, se foi uma coisa pequena, isso é rápido. Se for uma coisa muito brusca, é demorado. Pode demorar 1, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Então vai muito da gravidade do problema, né? Da gravidade. E aí a gente vem trabalhando todas essas questões. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês. Sim,
Então vamos pensar que é o seguinte, né? Isso aí eu já falei, que quando esse problema ocorre, você tem, pensa que o seu cérebro ele tem vários compartimentos, várias garrafinhas, onde tem a raiva, o ódio, o rancor. Então cada compartimento desse, após uma situação traumática, ele se enche, tá? Ele se enche. Então nós temos que esvaziar isso, né? E aí eu comparo muito o corpo humano com uma panela de pressão sem válvula de escape. O que é isso? Ora, o problema está na mente. Ora, o problema está no corpo, tá? Então, quando você está, mesmo que a mente e o corpo se confundam, né? Mas existe uma porcentagem maior em algum desses locais. Então, muitas vezes você está pensando muito, ou muitas vezes você deixou de pensar e está só chorando, né? Mesmo que inconscientemente, mesmo que você ache que está turbulento na mente, às vezes está turbulento no corpo. Porque se fossem ambos ao mesmo tempo, o ser humano sucumbiria, entendeu? O ser humano não iria aguentar. Então, o corpo humano é muito perfeito. Então, ora está mais no cérebro, mais mental, ora está mais emocional, vamos dizer assim. Porque os dois ao mesmo tempo não é impossível, né? Por mais grave que seja a situação, por mais grave. E aí nós vamos trabalhando essas descargas biológicas, entendeu? O que são as descargas biológicas? São ir retirando a raiva, o ódio, o rancor, os medos, né? Então aqui, olha, eu até coloquei aqui como uma observação. Às vezes não lembramos muito do evento em si, mas lembramos do estado que a outra pessoa nos deixou. Então, quando você está lembrando do estado, né, automaticamente você está emanando aquela energia do estado. É como se você começasse a vibrar naquela energia do estado. E aí você lembra daquele estado, volta a ficar naquele estado, né? Então aí você tem também esse looping do estado do estado emocional, né? Vamos dizer assim, do estado emocional, tá? Então vamos falar só um pouquinho dos sintomas que a pessoa pode ter, né? Nervosismo, sonolência, muito choro, ficar triste, muito irritado, baixa autoestima, né? Medo de ser ridicularizado, mágoa, medo e ansiedade, né? E aí entra uma situação onde que você começa a se sentir inferior, lembra daquele dia, né? Aí você começa a lembrar do acontecido e aí você reforça os sintomas. Então aí a gente trabalha para você não reforçar os sintomas, porque senão você fica sempre maximizando o problema, né? Maximizando o problema. Vamos pensar numa ideia aqui, só para completar. Quando você vai fazer uma viagem, quando você ainda vai fazer uma viagem,
muitas vezes a gente já pensa naquela viagem antes de ir. Por que que isso acontece? Porque é como se você buscasse aquela energia, né? Você está querendo sentir o que aquela viagem vai te trazer. Então você quer antecipar aquele sentimento, né? Você quer antecipar aquele sentimento. O que acontece com o trauma é mais ou menos a mesma coisa, só que no sentido inverso. O seu corpo ele quer sentir aquilo novamente, mas para curar, entendeu? Aí essa cura pode ser demorada ou rápida. Então, vai depender de você, de como você lida, né? De como, o que você está usando ali, né? O que você está manipulando para isso. E aí a ideia é essa, a gente tornar essa cura o mais rápida possível, né? Existem traumas que vêm desde muito novo, então a gente tem que ir trabalhando de várias formas, né? De várias formas. E aí são N ferramentas, né? Que não vem ao caso aqui agora. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Não dá para aprofundar muito mais, né? Senão o vídeo fica também muito extenso. É mais para vocês terem uma ideia da complexidade cerebral, né? Do que está por trás ali. Tem muita coisa, são muitos detalhes, tá? São muitos detalhes. Cada caso é um caso, não tem como, não é receita de bolo, não tem como falar assim, chegou aqui, toma isso, faz aquilo, acabou. Não, cada caso é um caso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, muita luz, muita paz. Gratidão.